Hoje, vamos falar sobre um assunto que é muito comum entre os brasileiros e que, inclusive, eu tenho certeza que alguma vez na vida você também já ouviu falar. Estou falando da diabetes. E para falar sobre esse assunto tão importante e principalmente responder as principais dúvidas enviadas pelos trabalhadores da indústria, nós trouxemos o especialista em medicina do trabalho do SESI Mato Grosso, Dr. Ednei Espino. Nesse bate-papo, ele vai explicar para nós como funciona o desenvolvimento da doença, até quando se preocupar com a diabetes, as complicações, principais sintomas, prevenção e muito mais. Primeiro de tudo, para começar, Dr. Ednei, explica pra gente o que é a diabetes e o que ela impacta na saúde, na qualidade de vida do trabalhador e na sua produtividade. A diabetes é uma doença causada pela má absorção ou pela ausência da insulina em nosso corpo. A insulina é um hormônio que promove o aproveitamento da glicose, produzindo energia para o nosso corpo. Existem diabetes que acontecem na população. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é a ausência total de insulina e acontece naqueles indivíduos mais jovens e é conhecida como diabetes juvenil. A diabetes tipo 2 acontece nas pessoas com a idade mais avançada e está relacionada aos hábitos e costumes desses indivíduos. De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, hoje no Brasil, 7% da população brasileira é portadora da diabetes. Doutor, explica pra gente quando começar a pensar na doença. Antes de desenvolver a doença, normalmente a pessoa já teve um período de glicose alta no sangue, por vários meses ou anos, o que chamamos de pré-diabetes. Nessa fase ainda é possível impedir o desenvolvimento da doença através de alguns hábitos. Entretanto, existem alguns fatores que são importantes e precisamos ficar atentos, que são pessoas acima de 40 anos, pessoas com excesso de peso, pessoas sedentárias, pessoa que já sofre de hipertensão, mais conhecido como pressão alta, e pessoas que tenham perda ou ganho considerável de peso sem uma causa aparente. E quais são os principais sintomas iniciais dessa doença? Os principais sintomas dessa doença são compostos por uma tríade: polifagia, polidipsia e poliúria. Polifagia, fome excessiva, o indivíduo tem muita necessidade de comer muito. Polidipsia, ele também sente muita necessidade de tomar água, tomar líquido, muita quantidade. E poliúria, urinar, em função dele tomar bastante líquido, ele vai perder muita urina. Além desses sintomas, em decorrência dessa tríade, o indivíduo pode apresentar tontura, sonolência e dores em membros inferiores. Estatísticas mostram que adultos com diabetes têm risco de 2 a 4 vezes maior de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral. A diabetes é uma doença que lesa a circulação sanguínea. Com isso, ela vai atingir os órgãos-alvos. Quais são esses órgãos-alvos? O olho, o cérebro, o coração, os nervos e os rins. Nos olhos pode causar cegueira, no coração e no cérebro o AVC e o infarto. Nos membros inferiores pode causar amputação e nos rins a insuficiência renal crônica, podendo inclusive levar à diálise renal. Embora o trabalho na indústria não seja o responsável ou causador da doença, existe uma relação interessante entre os dois. Explica pra gente essa relação, doutor. Dos mais de 84 mil trabalhadores da indústria no estado de Mato Grosso, acompanhado pelo SESI, 33% são homens com idade entre 40 e 59 anos e 29% são mulheres com idade entre 40 e 59 anos. Além disso, 39,5% dos trabalhadores da indústria atualmente sofrem de pressão alta e 23,6% são considerados obesos. Só neste ano, de janeiro a julho, 1.389 testes de glicemias realizados em trabalhadores da indústria, 1,51% apresentaram índices compatíveis com diabetes. As causas dessas incapacidades funcionais são diversas, entre elas as comorbidades associadas ao despreparo físico, sedentarismo, a obesidade, ansiedade, que gera compulsividade por doces e também a depressão.
Espero que esse bate-papo tenha te ajudado a esclarecer alguma das suas dúvidas. Se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho, acesse nosso site.